Voltamos, pessoal. E então, quase acabando esse resgate histórico de legislação que respalda a inclusão escolar dos deficientes, em 2001, o Conselho Nacional de Ensino estabeleceu as diretrizes para a educação especial. Em 2002, a gente teve a lei que regulamenta a língua de sinais como comunicação e inclui como formação para os professores. No caso, no curso de licenciatura em Educação Física, vocês têm a disciplina de Libras, e para os fonoaudiólogos. Em 2002 também foi incluído o sistema Braille no ensino. Em 2006 houve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então começa a mudar a nomenclatura que lá para trás era excepcional, mongol, várias nomenclaturas pejorativas, né? Em 2006 começa-se a entender que pessoa com deficiência é aquela que tem algum impedimento físico, intelectual ou sensorial. E em 2008 nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que muda? Além da PCD, que é a abreviatura de pessoa com deficiência, também se inclui o TGD, T de tatu. TGD são os transtornos globais do desenvolvimento, por exemplo, autismo, todas as variantes que são classificadas nos tratados de psiquiatria, nos DSMs, né? As altas habilidades, as superdotações também são incluídas como pessoas que precisam de atendimentos especializados e serem incluídos na escola. Tá? Daí nós temos o Plano Nacional de Educação, de junho de 2014, que ele tem a meta 4, que é voltada à pessoa com deficiência, que daí eu leio para vocês. Ela diz assim: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Se a gente abrir uma enquete, fizer entrevistas por aí, essas salas de recursos multifuncionais a gente vai ver que são em poucas escolas públicas que existem. Infelizmente, né, o atendimento a essa meta 4 dessa legislação de 2014 ainda está longe de ser completo e abrangente. Agora, vocês nos estágios de vocês vão ver o quanto tem aluno em inclusão, tá? Coisa que anos atrás não era, ainda bem, né? Temos muitos, então temos que nos capacitar para entender de indivíduos, né? Não de formas genéricas. Tá? E daí nós temos a Lei da Inclusão de 2015, que acrescenta as pessoas com mobilidade reduzida, né? Ela considera a pessoa com deficiência quem tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, sem igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vejam, por que a Lei da Inclusão, esse trecho eu separei para vocês, né? Depois eu vou passar o texto completo para que vocês possam lê-la. Ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, né? Porque uma pessoa que faça uma cirurgia e coloque uma prótese de fêmur que tenha que ficar acamada por alguns dias ou meses, ela também vai ter um impedimento físico, tá? Mas ela não tem uma deficiência. Tá? Não é uma pessoa com deficiência porque ela não tem esta deficiência, essa dificuldade em longo prazo. Tá? E a Lei da Inclusão também propõe que a avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial, ou seja, eu tenho que olhar para o indivíduo como um todo, a casa em que ele vive, o pai e a mãe que ele tem ou não tem, né?
como que eles compreendem, como que eles posicionam essa criança em casa, como que ela vai fazer a tarefa em casa, como que é a situação nutricional dela, o quanto ela enxerga. E são várias as dificuldades, gente. Você pega uma criança com deficiência, é muito comum termos múltiplas deficiências. Então, você vai ter lá uma criança que você acredita que tenha só uma deficiência motora e ela pode estar não conseguindo se desenvolver na sala de aula porque ela não enxerga bem e nós temos dificuldade de acesso a atendimento especializado e a exames nesta área, tá? Então, nesse quesito da avaliação ser biopsicossocial, ela precisa ser multiprofissional, né? E avaliar os impedimentos nas funções do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Tá? E a gente tem que lembrar, né, que todos nós, em algum momento da vida, se fizermos um resgate, teremos uma situação cotidiana de dificuldade de aprendizagem ou limitação física em alguma fase da vida, né? Por exemplo, eu, quando estive grávida, precisei fazer muito repouso absoluto, né, sob se não feito corretamente, sob pena de perder meu filho. Então é uma questão de, muitas vezes, você fazer esse exercício mental, né? De empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Mas também da generosidade, de não atribuir para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu tenho que procurar fazer para o outro aquilo que o outro precisa. Então, o que falta, muitas vezes, no trato, na adaptação, na inclusão da pessoa com deficiência, falta diálogo. Isso já ouvi de várias crianças, de alunos do setor com deficiência, virem e dizerem: ninguém nunca me perguntou o que eu gostaria de fazer para participar da aula de educação física. Uma aluna disse, por exemplo, que ela tinha deficiência física, mas que ela poderia narrar o jogo de futebol. Então dói ouvir isto, porque na realidade não foi perguntado ao maior interessado, né, sobre se ele vislumbrava uma sugestão, porque nós não somos, enquanto professores, profissionais, obrigados a dar conta de tudo, a saber o que fazer, né? Mas nós somos obrigados sim a sentar, conversar, pensar, refletir e tentar adaptar os métodos, os objetivos, os materiais, os conteúdos das nossas aulas. Tá? Então, o ensino inclusivo, pessoal, a gente fecha essa questão da inclusão, é um direito básico, tá? Lugar de criança é na escola, tá? E isso não tem nada a ver, não importa se com deficiência ou se sem deficiência. Não é algo que o deficiente deva conquistar, lutar por, apesar de vermos inúmeras ações judiciais, né, buscando os direitos que deveriam estar ali para servi-los. Em geral, os conteúdos ensinados são os mesmos, até para as crianças com grandes dificuldades, né? Mas as adaptações, né, as formas de se fazer, os métodos, as interações são diferentes. E o que a gente sabe, percebe, é super visível, é que o convívio, né, as interações favorecem muito o desenvolvimento global de todas as crianças, né? A inclusão da criança com deficiência na sala é favorável para todos, não só para ela. Então, o papel principal da escola, né, é continuar as discussões sobre inclusão versus exclusão, né? Relacionar com a prática, porque fala-se muito em teoria e pouco em prática, né? E dar aplicações e exemplos, tá? Daí, pessoal, falando com vocês sobre as deficiências. Então, teoricamente, elas são 4, tá? Visual, auditiva, motora e intelectual. O deficiente mental, o lelé, aquela coisa arada toda horrorosa que as pessoas falam, tem terminologia técnica e adequada. Deficiência intelectual. E daí, misturando, eu posso ter
uma variedade enorme, tá? As deficiências mistas. Então, a gente pode chegar em 5 categorias: visual, auditiva, motora, intelectual e mista. Vou falar com vocês aqui para terminar um pouquinho de cada deficiência. Na deficiência visual, eu posso ter perda total ou parcial da capacidade visual, em ambos ou em somente um dos olhos, tá? Ela traz limitações porque a visão nos traz 80% das informações sensoriais. Lembra do que falávamos de propriocepção? Fecho meus olhos e consigo saber onde está meu corpo parado e onde está meu corpo em movimento. Isso é propriocepção. Mas a visão nos traz 80% das informações sensoriais, tá? Temos poucos jogos e brincadeiras com estímulos visuais e olfativos, né? E a gente tem que lembrar que o deficiente visual ele vai utilizar o tato, a audição, a propriocepção, a vibração e o equilíbrio, né? E a gente tem classificações, né? Para a educação, a cegueira, os cegos usam braille, né? E daí tem a baixa visual, pessoas que têm algum resquício de acuidade que podem fazer o uso de recursos aumentados. Para a classificação esportiva, a gente tem B1 sem campo visual, B2 menor que 10 graus, B3 menor que 40 graus, tá? E o que ajuda muito, né, que o Alves, Molari e Duarte, no livro deles, trazem para nós nas brincadeiras que a gente pode propor na educação física escolar. Então, dica prática, gente. Estabelecimento de um aluno guia, tá? Vai brincar aí de cabra cega, vai brincar de esconde-esconde. A gente pode estabelecer um aluno guia. E o que eu proponho para vocês sempre, que é muito legal fazer, a gente vai ter indivíduo com deficiência visual, mas a gente também usa o recurso das vendas e faz com que os alunos que não possuem a deficiência vivenciem a deficiência, porque a gente vai criando um ambiente em que um vai entendendo o contexto do outro e isso facilita a inclusão e a interação. Então, falamos do visual. Deficiência auditiva ou surdez. Ela pode ser classificada de N formas: ligeira, moderada, severa, profunda, total, tá? Ela pode ser pré, peri e pós-lingual. Então, ou seja, se a criança ficou surda antes de desenvolver a sua linguagem, durante o desenvolvimento da sua linguagem ou após falar, né? E isso vai influenciar daí nos métodos fonoaudiológicos e comunicação, né? Existe a oralização, quando se força a aprender a falar por imposição, e para quem ficou surdo antes de aprender a falar, isso é bem complexo, né? O bilíngue tem aquele que fala e também se comunica por gestos, né? E o total, em que a gente tem a oralização, a leitura labial, a gestual, a digital, a escrita e até o uso das próteses auditivas. A educação física, a gente tem que tentar priorizar a comunicação total para incluir o estudante, né? Quando a gente faz as práticas em sala de aula, e espero que logo voltemos a fazer, eu coloco para vocês fone com música bem alta no ouvido, para quem não tem deficiência, e a gente se propõe a fazer as vivências, as brincadeiras em integração com quem tem a deficiência auditiva. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode fazer N interações, mas que a gente vai ter que utilizar os gestos e que a gente vai ter que utilizar o toque, tá? Na deficiência intelectual, é a antiga, então, deficiência ou retardo mental, tá? A gente sabe que com a neuroplasticidade, depois da década de 90, que se reconheceu que o sistema nervoso ele é plástico, né? Mediante estímulos, os neurônios fazem brotamentos, cria-se novas sinapses e interações entre as células. A gente pode reverter, reduzir até algumas questões da deficiência. Então, a estimulação precoce multiprofissional é capaz, sim, de reduzir a deficiência intelectual, tá? Pode haver relação com atraso motor. Por quê, gente? Então, vejam, agora eu falei, que eu sou muito tagarela com vocês, me deu sede. Então, vou beber água.
Por que eu venho beber água? Porque eu tenho, né, esta percepção e compreensão de que estou com sede e de que o copo está ali com água. Então eu aprendi um dia lá atrás que eu podia pegar a água e beber. Então as demandas, a compreensão da demanda, a vontade que eu tenho de fazer algo, né, faz com que eu desenvolva o meu motor. Agora, se eu tenho uma deficiência intelectual significativa, a minha capacidade de interagir com o mundo talvez seja menor e eu consiga menos desenvolver a minha parte motora, porque eu não visualizo essas demandas, entende? Então, a educação física nesse contexto tem que fornecer explicação clara, demonstrar, explicação simples, precisa, com muitos exemplos, né? E ser criativo e despertar a atenção. Nós temos muitas crianças com síndrome de Down em inclusão, e uma das características de algumas crianças da síndrome de Down é que elas são espectadoras da realidade. Elas gostam de observar, elas têm menos iniciativa para interagir. Então, nós temos que quebrar a questão da rotina e tornar tudo simples, porém muito motivador. Daí chegamos na deficiência física ou motora, né? Que as causas podem ser desde neurológicas até ortopédicas, né? Por exemplo, uma lesão medular, né? Uma lesão na medula. A gente pode ter a para e a tetraplegia completa ou incompleta, né? Com dificuldades miccionais, com controle da bexiga, do intestino e até de regulação da temperatura. Então, vocês têm que conhecer o nível da lesão. Quanto mais alta, se eu tiver uma lesão cervical alta, eu posso ter uma criança que tenha dificuldades até de regular a temperatura do corpo. É muito importante o contato com a criança e com o familiar para entender o que pode ou não acontecer durante a aula e que mereça uma atenção especial. Temos as amputações congênitas ou adquiridas, que acabam se beneficiando das próteses. Na educação física a gente trabalha muito o equilíbrio, né? Temos outro exemplo que são as distrofias musculares progressivas. As mais comuns são de Duchenne, de Becker e de cinturas, em que o tecido muscular é substituído por um tecido necrosado, né? E eu não posso submeter na aula de educação física uma criança com distrofia ao cansaço, à fadiga, porque cada vez que eu libero ácido lático na fibra muscular, ela não se regenera, ela necrosa e morre. Então, são atividades, né, com um nível não extenuante, são crianças que se beneficiam muito em atividades aquáticas, quando possível. E aqui deixo claro por que vocês são um profissional de saúde. Estão entendendo por que vocês precisam entender qual é a patologia, qual é a condição que causou aquela deficiência e o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque senão eu, colocando uma criança com distrofia em excesso de esforço, eu acelero a progressão da doença, cujo prognóstico, cujo fim é óbito, gente, né? Porque várias funções vitais nossas são governadas por atividade muscular, tá? E nós temos uma deficiência física ou motora muito comum, que é a paralisia cerebral. Ela ocorre quando, ou no ventre materno, na gestação, ou durante o parto, ou após o parto, tem livro que diz até os 4 anos ou até os 7 anos, falta oxigênio ou diminui o suprimento sanguíneo na região do sistema nervoso, diminui a entrega de oxigênio, e lembrando que o oxigênio é a comidinha dos neurônios, tá? Então, isso pode trazer quadros de diplegia, quando eu tenho maior acometimento em membros inferiores e menos em membros superiores, quadriplegia, quando eu tenho membros superiores mais acometidos que inferiores, e hemiplegia, quando eu tenho um lado mais acometido, geralmente bem mais acometido, que lembra as pessoas mais de idade que têm derrame, são hemiplégicos. Essas crianças têm variedade de tônus, que daí nós precisamos estudar para conseguir trabalhar com elas. Tem crianças que têm tônus espástico, então elas são mais rígidas. Tem crianças que têm tônus hipotônico, têm dificuldade de reagir contra a gravidade. Tem crianças que têm tônus flutuante, que
elas têm movimentos involuntários. E, por exemplo, para quem tem flutuação, eu não posso dar susto, porque eu desorganizo mais ainda o tônus dessas crianças, tá? Muitos cadeirantes, né? Então a gente tem que ter uma preocupação especial com a segurança, tá? E na paralisia cerebral a gente vê muito déficit cognitivo associado à deficiência intelectual, porque quando falta oxigênio para o cérebro, não falta só para a área motora, geralmente falta de maneira global, pega outras áreas do cérebro, então a gente vê deficiência intelectual, vê deficiência visual, porque temos muitas áreas do sistema nervoso que estão ligadas à visão, né, dedicadas à visão. Então temos que trabalhar para estimular a capacidade residual funcional. Então, estimular aquilo que a pessoa consegue para interagir. Lembram-se do documentário Cuerdas, que eu coloquei para vocês, né? Ainda há muito para se fazer quando a gente já pensa que não tem mais o que fazer, sabe? A interação não é do meu ponto de vista, é do ponto de vista de quem está precisando, querendo interagir, quem está em inclusão. Por isso a comunicação e o diálogo são tão importantes. E temos que lembrar também, né, a teoria de Gardner de inteligências múltiplas, né, que as pessoas não precisam necessariamente ter um excelente desempenho escolar em matemática, em português, mas as crianças com deficiência também terão muitas mais talento para música, para área interpessoal, intrapessoal, etc. Tá? E daí eu vou deixar para vocês, nos slides de aula, algumas adaptações, né? Por exemplo, a cadeira de rodas, né? A gente pode fazer um recorte na mesa para que a criança consiga chegar melhor, interagir melhor. A gente tem cabos que são capazes de engrossar instrumentos para que a criança que tem dificuldade de alcançar pegue. A gente tem pranchas para colocar letras para as crianças interagirem. Então, as adaptações funcionais possíveis são inúmeras, pessoal. E existem dicas básicas, tá? Posicionamento, a gente precisa alinhar, né? Porque eu só consigo olhar, ver se eu estiver alinhado. Está no nível do olhar das crianças, então não adianta o professor estar aqui. Sempre que eu tenho uma hiperextensão de cabeça, eu desencadeio alterações de tônus nas crianças com alterações motoras. Então os estímulos têm que ficar na altura do olhar da criança. Temos que avisar quando vamos manuseá-las, né? Aí vem aquela história clássica, né, do cego que está na esquina, ele só queria estar ali, mas vem um, não pergunta nada, pega ele pelo braço, leva para um lado, o outro vê ele do outro lado, traz de volta sem perguntar nada. Então avisar, né, quando for manusear. A cadeira de rodas é parte do corpo da criança, precisa pedir licença para tocar, perguntar se quer ajuda que empurre. Ter um contato firme, né? Pedir aos pais e profissionais que orientem como manusear, o que gosta, o que não gosta, como falar. As crianças com deficiência, vocês têm que pensar que elas têm um sistema nervoso menos organizado do ponto de vista celular, microscópico. Então, um estímulo por vez, daí ela absorve, né? Ela interpreta e você fornece outro estímulo. Cuidar com estímulos sonoros e visuais, principalmente nos olhos. As crianças que têm muitos reflexos ou que têm convulsões, né? Se você joga estímulos luminosos diretamente nos olhos, você pode inclusive desencadear crises convulsivas, tá? Com os alunos surdos, né, falar devagar, né, e de frente para facilitar a comunicação. Nunca infantilizem, isso vale para o idoso, que a gente chama de vovozinho, eles detestam, né? E para a criança com deficiência também. Cada um quer ser tratado de acordo com a sua idade, né? E favorecer ao máximo a autonomia, independência, né, gente? E é isso aí, pessoal. O que eu pretendo a mais para a aula de hoje? Então, hoje viemos aqui para um cenário diferente, né? Que é um quarto que eu tenho em casa, que a gente colocou um monte de adesivo na parede, tá? E para tentar aí chamar a atenção de vocês, né?
que a inclusão, ela envolve tudo. Envolve ambiente, envolve profissional, envolve comunicação, envolve muito estudo e principalmente individualidade. Eu tenho que pensar no indivíduo. Né? Eu vou deixar para vocês, além dos slides de aula, um artigo que se intitula A Importância da Educação Física como Forma Inclusiva numa Perspectiva do Docente. Vou deixar como legislação a Lei de Inclusão de 2015, tá? Que é um marco bem importante. E vou deixar um link para 3 filmes. O primeiro link é para cenas do filme Rain Man. É um filme antigo, ele é legendado, mas ele trata de um dos transtornos globais do desenvolvimento, que se chamavam de autismo, hoje já se chamam síndrome de Asperger. Ele tem super habilidades, mas também tem limitações. É interessantíssimo. Neste link tem algumas cenas, tá? Se alguém conseguir acessar o filme na íntegra, é melhor ainda. Eu vou deixar o link do trailer do filme, esse já é mais recente, Uma Razão para Viver, né? Que é uma sequela de poliomielite. Vejam se vocês conseguem assistir ao filme. E o último link é para o trailer de um filme mais antigo, que é Meu Pé Esquerdo, que é uma criança com paralisia cerebral, num lar simples, tida como não iria dar em nada, e que explora o quanto uma criança estimulada e se incluindo tem a desenvolver. Então, se de alguma forma vocês conseguirem acessar os vídeos na íntegra e até compartilhar com os colegas, porque vão dar panoramas para vocês de como uma deficiência é diferente da outra, como uma pessoa é diferente da outra, como um contexto socioeconômico cultural é diferente do outro, como eu nascer deficiente é diferente de eu me tornar deficiente na infância, de eu me tornar deficiente na vida adulta e de eu me tornar deficiente na envelhecência, digamos assim. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da mudança de ambiente. Vou dizer para vocês algo que... E outra coisa, né? Vocês precisam considerar muito quanto o professor é exemplo. Que de tanto gravar aula para vocês aqui em casa, a gente nunca imagina o quanto a gente é observado por uma criança. Então, meu filho quis criar uma playlist para ele no meu canal, que se chama Galinhas, porque ele ama chácara, galinha e pintinhos, né? E toda vez que ele vai se despedir, ele faz o que eu sempre falo para vocês. Dúvidas, estou sempre à disposição. Escrevam para lucianaweiner@gmail.com. Tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.